Deus? Vamos abrir as nossas Bíblias. Você cumprimentou todos os visitantes? Cumprimentou? Não lembro. Quem nos visita aí, dá um sinal aí com a mão. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe aqui a irmã ali atrás. Ou o casal abençoado aqui, né? Nossos parentes ali atrás, né? São esses irmãos mesmo, né? Deus abençoe. Sejam muito bem-vindos. Glória a Deus. Deus te abençoe ricamente. Gênesis capítulo 50. De Gênesis 50, a partir do verso 24. E disse José a seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará, e vos fará subir dessa terra, a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Deus, e vos fareis transportar os meus ossos daqui. Amém? Amém. Pai, te louvamos pela tua palavra, Senhor, nessa noite. Pedimos que o teu Espírito tenha total liberdade nesse lugar, para falar conosco, ministrar os nossos corações e as nossas vidas. Oh, Deus. Pai, nos avivar pelo teu Espírito, Senhor. E fazer uma obra poderosa da tua presença nessa noite, para a glória do nome do Senhor Jesus. Nós oramos, te agradecemos nesse precioso nome. Amém. Podem sentar, irmãos. Aleluia. Ainda estou com a Bíblia que eu trouxe lá da chácara. Eu comecei a ler nela. Quando você acostuma com a versão, para você mudar é difícil. É muito difícil. E essa versão é a fiel. Eu sei que a fiel é uma versão, se não for a melhor, uma das melhores. E eu comecei a ler nela, não consegui largar mais a Bíblia, mas a Bíblia ela não é muito fácil de lidar, sabe? Ela fecha sozinha. É uma benção. Irmãos, falar sobre avivamento é uma coisa que mexe por demais comigo. Eu acho que desde quando eu me converti, já tem uns 30 anos, que esse tema ferve no meu coração. É uma necessidade da igreja. Para mim é uma questão de sobrevivência. O que eu estou falando para aqueles que nos visitam, não está acostumado com o termo. Avivamento é trazer vida a algo que está sem vida. Sabe quando tem uma seca? Brasília é bom nisso, né? Em secas. Fica tudo seco. Às vezes vem até aquele foguinho do mato e queima aquela grama, queima aquela vegetação. Mas quando vem as primeiras chuvas que caem sobre aquela vegetação queimada, eu acho que não dá 24 horas. Não dá 24 horas, você já começa a ver a vida se levantando das cinzas. Avivamento é isso. É a vida se levantando das cinzas, é a vida se renovando, é a vida se levantando. É Deus trazendo vida para o seu povo. Ai, como nós precisamos disso. Eu tenho certeza que você precisa de vida de Deus. De mar de Deus na sua vida. De uma experiência viva com Ele. Porque o nosso Deus, Ele é vivo, irmãos. Ele se fala, Ele se manifesta, Ele se comunica, Ele se move, Ele age, Ele opera. Ele atua. E eu tenho certeza que Ele vai operar poderosamente na tua vida essa noite.
Aqui o termo que José usa é visitação e avivamento. É Deus visitando. José, antes de morrer, ele libera essa profecia que Deus visitaria o povo e arrancaria o povo daquele lugar. E levaria para a terra que ele tinha prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó. José faz essa menção profética a Israel sobre a visitação especial de Deus que tiraria o povo do Egito. Agora, como seria, a maneira que seria o tempo, a maneira de Deus, o tempo de Deus, isso aí não está detalhado. O importante é que Deus virá, o importante é que Deus vai visitar, o importante é que Deus vai fazer. A forma e a maneira, às vezes a gente se perde nisso, na maneira. Como Deus vai trabalhar na minha vida? Como Deus vai visitar a minha vida? Como Deus vai operar na igreja, vai trazer um avivamento, vai atuar de uma forma poderosa na cidade? Nós não sabemos como, o tempo, a maneira, mas nós cremos e sabemos que Deus fará. É interessante quando isso está para se cumprir, através do ministério de Moisés. Porque, irmãos, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, e vamos começar a gente a se aquecer um pouco aí nas cadeiras, amém? Deus, Ele sempre está visitando a gente, na maioria das vezes, através de um homem, através de alguém. Deus está nos visitando, na maioria das vezes, através de um homem. O homem que ia ser usado para aquela visitação chama-se Moisés. Era esse homem. Através dele, Deus estaria visitando o povo e arrancando da terra do Egito. Quando esse homem aparece em cena, irmão, olha, é uma coisa assim. Aí você tem que falar, Deus, tu predetermina certas coisas, não tem jeito. Tem coisas que são pré-ordenadas por Deus. Não tem como. É claro que não existe aquela, eu não creio naquela forma de Deus agir independente do homem, isso não, mas quando tem algo pré-ordenado, eu estava aqui, o irmão falando outro dia a respeito de Jacó e Esaú brigando no ventre, antes de nascer. Um querendo nascer primeiro que o outro, por quê? Porque a primogenitura ia determinar o futuro deles. Como é que essas crianças sabiam isso dentro da barriga? Como é que essas crianças estão disputando algo que eles não deveriam saber? Era um instinto, era algo sobrenatural acontecendo na barriga de Rebeca. E quando Esaú consegue romper a madre e nascer primeiro, Jacó nasce agarrado no pé, no calcanhar de Esaú. Mas como? Como pôde, gente? A criança agarrada no calcanhar do outro. Como é que ele sabia que ele ia ter que brigar por aquela primogenitura? Como é que ele sabia, ao nascer, que aquilo tinha que ser guerreado, lutado para ser alcançado? Como? Como? O homem era Moisés, mas a maneira Moisés não sabia. O homem sou eu, o homem é você, a pessoa é você. Você é alvo de Deus. A maneira é que nós não sabemos, e nessa maneira Moisés se atrapalha e tem que fugir. Mas tudo está dentro de um propósito. Por quê? Porque Deus tinha que trabalhar com aquela pessoa a qual ele ia usar. E esse é o grande problema nosso, e esse é algo que nós não queremos passar, são os processos. A vida é formada por processos, por fases, por transformações, pelos chamados desertos. E a gente não entende muitas vezes os processos.
Mas eles existem e eles são necessários para nos preparar para aquilo que Deus tem para nós. O homem que não é preparado, ele não está pronto para o que Deus tem para ele. E se Deus entregar na mão dele, sem ele estar pronto, sem ser o momento, sem ser a hora, ele vai estragar as coisas. Quando eu falo isso, vem tanta gente na mente, vem Davi, vem José. Os processos de Deus na vida desses homens. Mas falando sobre essa questão de visitação de Deus, de avivamento, o povo de Deus, ele precisa ser visitado. A gente precisa ser visitado, você precisa ser visitado, a igreja precisa ser visitada, essa cidade precisa ser visitada por Deus, o Brasil precisa ser visitado por Deus. E aí nós temos 3 perguntas que eu vou fazer aqui. Primeira pergunta: o que ocorre quando Deus visita? Tudo fica a mesma coisa? Você nem percebe? Não. É impossível isso acontecer sem deixar marcas. É impossível Deus nos visitar sem que nós percebamos. Qualquer pessoa que passa na sua vida. Daqui a pouco eu vou tirar o manto aqui. Aí. Obrigado. Qualquer pessoa que passa na sua vida, por pouco tempo que seja, ela vai deixar alguma marca. Seja boa, ruim, sei, não vem ao caso, mas nós somos marcados pelas visitações de pessoas que passam na nossa vida. E tem pessoas que passam e deixam uma marca maravilhosa. Tem pessoas que passam que traz algo tremendo. Você fica com saudade daquela visitação. Você não vê a hora de vê-la novamente, porque ela traz algo bom para a sua vida. Então, quando Deus nos visita, irmãos, o que ocorre? Primeira coisa, uma grande e extraordinária mudança. Há uma grande e extraordinária mudança quando Deus nos visita. Como é que Deus vai visitar alguém? Vai passar na vida de alguém e essa vida vai continuar a mesma? Não tem como. Não tem como. Olha para as Escrituras. Olha para a história, olha para a sua própria vida. Quando Deus passa, há uma extraordinária mudança. O homem não é mais o mesmo. Aquela pessoa não é mais a mesma, a igreja não é mais a mesma, aquela cidade não é mais a mesma, aquele bairro não é mais o mesmo, aquela localidade não é mais a mesma. Por quê? Porque Deus passou por ali. A maior visitação de Deus da história, nós sabemos qual foi. Mesmo que ela ainda não tenha feito sentido para a nossa vida, mas nós sabemos qual foi. O homem foi informado dessa visitação, quer ele queira ou não, quer interesse a ele ou não, ele foi informado que um dia o Deus Emanuel, o Deus Todo-Poderoso, veio a essa terra na forma do seu filho, nasceu e se tornou como um de nós. Essa foi a maior visitação da história da humanidade, de Deus entrando na história do homem, Deus entrando na história da humanidade. Você está me ouvindo aí, irmãos? E quando foi profetizado a respeito disso, tantas profecias a respeito dessa visitação, de capa a capa do Velho Testamento ali, falando a respeito de quando ele viria. E uma delas, Isaías diz assim, ó: todo vale aterrado será nivelado. Todos os montes e outeiros
E o que é tortuoso será retificado. E os lugares escambrosos serão aplanados. E a glória do Senhor se manifestará. E toda carne haverá. Pois a boca do Senhor disse, e toda carne verá a salvação de Deus. Pode, irmãos, um vale ser nivelado e ninguém perceber? Pode um caminho tortuoso ser endireitado e a pessoa que sempre passa por lá não vê isso? A salvação, a visitação de Deus, ela foi tão nítida, ela foi tão real, ela foi tão tremenda, ela foi tão inconfundível, que só teve uma classe de pessoas que não viram. E até hoje não veem. Os cegos. Os cegos, se você mudar a geografia toda dessa cidade, para ele não faz diferença. Não vai fazer diferença para ele. Ele não está vendo. Mas graças a Deus que Ele é aquele que abre os olhos do cego. Aleluia. Ele é o que abre os olhos para que a gente possa ver. Aleluia. E eu profetizo na sua vida, eu libero na sua vida essa palavra, teus olhos serão abertos e você verá a glória de Deus, e você verá a salvação do Senhor, e você verá a visitação de Deus na tua vida. Oh! Foi inconfundível. Falando de avivamento, houve vários na história. Nossa, nós poderíamos citar tantos. Até na Argentina teve avivamento. Até na Coreia. Antes de se tornar, antes de dividir. Engraçado que foi tudo naquela mesma época do avivamento de Gales, da Rua Azusa. Tudo no início do século passado, 1903 até 1906. Foram tudo na mesma época. E que visitação de Deus. O mundo estava em chamas. Agora sabe como é que Deus começa? Deus começa com um homem. Deus começa com um. Deus só precisa de um para dar início. Deus só precisa de um. Moody disse, o mundo ainda não viu. Olha a humildade de Moody. Ele estava ganhando milhões, milhares de pessoas. E ele diz, o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer na vida de um homem completamente entregue a Ele. Ah, que você seja esse homem essa noite. Que você seja essa mulher nessa noite. Que você seja essa igreja nessa noite. Que se entrega completamente a Ele. Porque o mundo precisa ver. Oh, aleluia! E como é que Deus começa um avivamento no País de Gales? Ele começa com um jovem. 26 anos de idade. Na flor da idade. Né? Com toda a gama de possibilidades ao seu alcance, com toda a sua força, com todo o seu vigor, com tudo para usufruir esse mundo. Esse jovem, ele não vê, ele não enxerga nessas coisas valor algum. E ele começa a buscar a Deus.
E Deus incomoda Eva Roberts desde o início, desde novo. Quando ele tinha 13 anos de idade, ele participa de um culto. E ele ouve aquele pastor dizendo assim: dobra-nos, Senhor. Dobra-nos, Senhor. Só que esse termo, na língua galês, ele tem um significado muito profundo assim de uma redição completa. De fazer com que a nossa vida se desmanche, se derreta, se esvazie completamente na presença de Deus. É um termo muito forte. E aquilo entrou no coração de Eva Roberts de tal maneira que aquilo se tornou a oração dele. Dobra-me, Senhor. Converte-me, Senhor. Acho que todo dia nós temos que fazer uma oração parecida com essa. Senhor, converte, dobra o meu coração. Dobra o meu orgulho. Dobra a minha altivez. Eu sei que esse jovem, ele tinha um clamor muito grande no seu coração, trabalhava nas minas, não era uma pessoa instruída, era de classe mais baixa. E ele vai para o seminário, mas quando ele chega lá no seminário, Deus fala para ele: volta e vai me buscar, porque eu vou visitar o país de Gales. Ele larga os estudos, larga tudo, ninguém entende nada. Ele chega de volta à sua igreja, o seu pastor fica surpreendido. Você foi para lá, para Deus te usar e você retorna. Deus mandou retornar. E com dificuldade ele convence aquele pastor a fazer reunião de oração com os jovens. E eles começam a orar. De uma forma inexplicável. De uma forma que a mente humana não alcança. Deus começa a visitar aqueles jovens. Deus começa a visitar aquela igreja. Deus começa a visitar aquela nação de Gales. E em 6 meses, 100.000 pessoas vêm a Cristo. Em 6 meses, 100.000 pessoas são alcançadas pelo aquele avivamento. Os bares começam a fechar, os teatros começam a fechar. O campeonato de futebol daquele ano, ele para, porque não há público, as pessoas não estão indo ao estádio assistir. Por vezes aconteciam daqueles homens que ainda iam tomar suas bebidas, chegarem nas tabernas, pedir a bebida, colocar no copo, largar aquele copo do mesmo jeito e ir embora. Algo estava acontecendo nos ares da cidade, nos ares do país. As minas, os trabalhadores das minas, eles mudaram completamente. Eles chegavam mais cedo para orar. Estava acontecendo um avivamento em todo lugar. Todo lugar. Havia reunião de oração. Aqueles homens dentro das minas, orando. Quando eles saíam para cuidar dos seus animais, dos seus cavalos, porque era o meio de transporte da época, aí era outro problema. Porque os cavalos estavam acostumados com palavrões. Os cavalos estavam acostumados com a ignorância deles. E agora aqueles homens tinham sido amansados pelo Espírito. E agora aqueles homens estavam com a nova natureza, então os cavalos não entenderam a mudança deles. E não estavam querendo obedecer. Aleluia. Aleluia. Por quê? Porque Deus estava visitando. Deus estava visitando. Aleluia. Deus estava visitando o país de Gales. Oh, irmão, quando Deus visita, é uma coisa gloriosa, tremenda. Cessa o trabalho, cessa o esforço.
Por quê? Porque é Deus trabalhando. É Deus fazendo, não é o esforço da igreja, não é o esforço humano. Tudo isso é bem-vindo. Mas quando Deus entra em cena, as coisas fluem, tudo se torna fácil. Oh, aleluia! E é isso que Ele quer fazer na sua vida, é isso que Ele quer fazer nesse lugar. Segunda pergunta: por que Deus nos visita? Por quê? Porque se Ele não fizer, nós estamos perdidos. Porque se Deus não vir, coitado de nós, coitado do homem. Porque se Deus não visitasse Israel, Israel continuaria escravo. Porque se Jesus não viesse aqui para ser sacrifício pelo meu, pelo teu pecado, o que você estaria fazendo aqui hoje à noite? Você não estaria aqui. A razão de Deus nos visitar é a minha vida, é a tua vida. Aleluia, é o homem. E Ele visita para mudar a nossa condição. Para nos arrancar do caminho de morte. Para mudar a nossa realidade. Para mudar a nossa vida. Para nos libertar do pecado. Para nos transformar, para nos dar uma nova razão de viver, para nos dar um novo gozo, uma nova alegria, um novo sentido, o verdadeiro sentido da vida. É para isso que Ele nos visita, para nos transformar naquilo que Ele planejou, que nós devemos ser. É a nossa esperança e a sua visitação. Israel foi escravo por 430 anos. Caramba, eu estava pensando, fazendo a conta aqui. José morreu com 110. A profecia foi com 110. Ele foi para lá com 17. Para o Egito. Quando Israel desceu para o Egito, José tinha 30. Então, da profecia ainda tem 300 anos aí. Cara. É interessante que existe o texto. Acho que foi para Abraão, porque para Abraão também ele profetizou a respeito do povo no Egito. Ele falou que o meu povo vai ficar no Egito até que a medida da iniquidade dos amorreus e do povo que está em Canaã se complete. Não foi para o povo ficar sofrendo, nem para o povo, não. Foi para a medida da iniquidade dos amorreus se completar, para Deus tirar da terra. Quando Deus dá a terra a Israel, Deus fala para Israel: eu te faço entrar nessa terra e te dou, não é porque tu é bom. Não é porque tu tem feito tudo perfeitinho. Não. É porque esse povo é mau. Esse povo que está aí é mau. E eu estou julgando eles. – 430 anos. Então Deus visita para mudar a condição de Israel de escravo para liberto. O significado de Israel é príncipe de Deus. Príncipe de Deus. Aí você imagina o príncipe de Deus escravo. Isso está errado. Está errado, não pode. O príncipe de Deus não pode ser escravo. O príncipe de Deus tem que ser livre. Aleluia. Deus se move para mudar a condição do povo. Aleluia. Glória a Deus. Quando Deus visitou Jacó ali no Val de Jaboque,
Deus mudou a condição ao ponto de mudar também o nome. E deu o nome de Israel para ele. Era a segunda visitação de Deus a Jacó. A primeira foi em Gênesis 28, quando visita lá na escada, no sonho da escada. Foi a primeira visitação. Jacó não sabia nada a respeito de Deus, de seus pais. Ali Deus se revelou a ele. Talvez você não saiba nada a respeito de Deus e do que nós estamos falando, mas a tua primeira visitação chegou. Deus te visita, aleluia. A segunda visitação foi lá na frente. Ele vê Deus na forma daquele anjo. Ele tem o seu nome mudado naquela visitação. Foi uma visitação mais profunda. Existem níveis de visitação de Deus em nossa vida, na vida da igreja. Eu não sei qual é o nível que Deus tem para você. Eu não sei qual é o nível que Deus tem para essa casa. Eu sei que é poderoso. Eu sei que é tremendo. Quantos estão recebendo isso que eu estou falando? Deus tem uma visitação poderosa. Deus tem uma medida para a tua vida. Diga para Ele nessa noite: Pai, eu quero a minha medida nessa noite. Eu quero a minha medida nessa noite de visitação do Senhor na minha vida. Amém? Você deseja mesmo? Aleluia. E Deus visita também para chamar a atenção para Ele. Para dizer, ó, eu estou aqui. Eu sou Deus, eu sou soberano, ó. Ah, Deus visitou a humanidade várias vezes, Deus visitou a terra várias vezes e continua visitando para provar, eu sou o mesmo, eu não mudei. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Eu sou o Senhor e não mudo. Ele fala lá em Malaquias. Então Deus visita, chamando a atenção. Ali em Êxodo 4, a partir do verso 29, quando Moisés já está ali, ele reúne o povo e diz, ó, Deus está nos visitando para tirar dessa terra. E aí ele fala para o povo. Então se foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés. E esse fez os sinais à vista do povo. E o povo creu. E tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e lhe vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Deus visita com sinais. O Evangelho não é só palavras. O Evangelho é o poder de Deus. Deus visita com sinais. E nós queremos ver mais sinais de Deus no nosso meio. Mais visitação de Deus em nosso meio. Deus confirma a sua visitação com sinais. Deus confirma a sua visitação com milagres. A gente entrou por um caminho de muita incredulidade, irmão. A gente entrou por um caminho de muito conformismo. A gente entrou por um caminho muito social. Eu gosto de falar esse testemunho aqui, eu vou falar de novo. Já falei algumas vezes, vou falar de novo. Quando nós estávamos no culto ali, na outra igreja, nós estamos indo para a terceira já, né? Graças a Deus. Daqui um dia vamos inaugurar aqui, vocês estão convidados, já antecipado, para a inauguração aqui do lado. Provavelmente novembro, dezembro, viu, Léo? Léo é especialista em som, Léo é o homem. E nós estávamos lá, era o final do culto, irmão, a gente estava numa pegada de avivamento assim. É ruim que às vezes a gente passa por algumas decepções no ministério, e a coisa dá uma balançada, mas agora vamos voar, em nome de Jesus.
Aí me chega um papelzinho, uma pessoa que estava visitando o culto, aí me chega um papelzinho assim. Pastor, solicito que o senhor peça a pelo menos 10 irmãos da igreja para doar sangue para minha mãe, que está internada no hospital tal. E ela está há semanas que os médicos não conseguem parar a hemorragia. E eles não têm o que fazer a não ser transfusão. Porque a hemorragia não para. Bom, Deus é testemunha. Foi Deus que fez. Mas eu posso dizer, a situação da mulher era pior do que aquela do fluxo. Aquela do fluxo foi 12 anos. Foi 12 anos e ela conseguia. Essa estava até em coma. Ela ainda conseguia fazer as mínimas coisas, conseguiu ir até Jesus. Mas não tinha cura para ela também. Ela estava 12 dias, 15 dias nessa situação. Ia chegar um momento que ia não ter mais o que fazer, porque a hemorragia não parava. Transfusão em cima de transfusão. Eu peguei aquele papel e falei assim, olha, eu vou chamar 10 irmãos para doar. Eu falei, não vou fazer isso não. Quem é a pessoa? Sou eu. Eu falei, minha querida, você crê que se nós orarmos aqui, essa hemorragia para lá no hospital? Ela, eu creio. Eu falei, então nós vamos. Oramos no culto de domingo. Repreendi aquele capeta que estava provocando aquele fluxo na mulher. Segunda-feira, isso foi no domingo. Segunda-feira, eu estou chegando do trabalho, 5 da tarde. Quem me liga? Quem conseguiu meu telefone? E está me ligando? Quem? A jovem. Pastor. Aquela voz. Não sabia se falava, se respirava, toda ofegante. A hemorragia da minha mãe, pastor. Parou. Ela estava maravilhada. Isso foi na segunda. Na quarta-feira, ela estava recebendo alta. Escuta. Como ela estava muito fraca ainda, no domingo seguinte ela não veio aqui, ali, na igreja era do outro lado. No outro domingo ela estava no altar da igreja dando testemunho. Agora, se eu tivesse caminhado na forma social, vamos pegar aqui 10 irmãos, caridoso, que tem amor. É um ato de amor, não deixa de ser. Mas se eu for por esse caminho, ela não seria curada milagrosamente? Talvez essa transfusão ia ter um limite, não ia resolver, e a mulher morreria. E Deus não seria glorificado. E eu não tinha esse testemunho para repetir, contar aqui de novo, para você dar glória a Deus, saber que o teu Deus é o mesmo. Aleluia! É o mesmo. Aleluia! Deus visita com sinais. Deus visita com sinais, e Ele vai visitar com sinais nessa noite. Esteja pronto para receber os sinais de Deus na sua vida nessa noite. Aleluia. Então Ele chama a atenção para si. E chamou mais ainda quando fez os sinais ali no Egito e se glorificou em Faraó. Ele diz, eu vou glorificar o meu nome em Faraó. Ele pensa que é o tal, eu vou me glorificar nele. O povo da terra passou a temer Israel por causa daquela visitação. Passou a olhar Israel com outros olhos. Irmão, quando Deus começa a agir no meio da igreja, no meio do povo, rapaz, o povo passa a olhar de forma diferente. O povo passa a ter cuidado. Sabe? Imagina a situação lá, Ananias e Safira.
que aconteceu com Ananias e Safira. O texto diz que aquilo causou temor entre os irmãos em toda aquela região. Eles expiraram, porque mentiram para o apóstolo, mentiram ao Espírito Santo, né? Com relação àquela propriedade. Era Deus visitando. E a fama de Israel foi longe. Agora deixa eu acelerar aqui. A declaração de Raabe, em Josué capítulo 2. Olha o que Raabe fala, irmãos. Ele disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também o que fizeste aos reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima na terra, no céu, e Deus embaixo na terra. Aleluia! Irmão, a mulher lá, a mulher que era uma prostituta, reconhecendo Deus em Israel, pelos sinais, por aquilo que Deus fez ali. Aleluia! Ô irmão, Deus quer te usar, Deus quer usar essa igreja, Deus quer usar a nossa vida de uma forma maior, em um nível maior, de sinais, maravilhas no meio do povo de Deus. Vocês estão me ouvindo aí? A última pergunta para encerrar. O que faz Deus nos visitar? O que promove essa visitação? O que faz Deus visitar a terra com avivamento? Como é que isso acontece? Existe uma fórmula? Existe uma maneira? Como é que isso ocorre? É só oração? É só orar que Deus vem. A oração faz parte do processo, mas não é só oração. Existe um elemento indispensável na visitação de Deus, chamado profecia. Tem que ter uma profecia. Porque a profecia dá direção à oração. Não adianta orar sem uma palavra. José liberou a palavra. A profecia existia. A profecia estava ali, ó, certamente Deus vos visitará. E vos fará levar daqui. Nossa, a Bíblia fechou, mas eu gosto tanto desse verso seguinte aqui. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. Quando Deus visitar vocês, pega os meus ossos e leva junto. Isso fala de ressurreição, mas aí é outra linha. Mas necessita uma profecia. Então Deus tinha dado a profecia. E aí, em Êxodo 2, 23, diz assim, ó: decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram a Deus, e o seu clamor subiu ao Senhor. Agora juntou a profecia com a oração. Precisa de uma palavra. Agora, nós temos a profecia das profecias. A que salva, a que enche com o Espírito Santo, a que cura, liberta, transforma. Está
tudo aqui. Agora existe a profecia específica para um lugar, para uma região. Nós podemos orar, nós podemos batalhar só com essa. Pega a 2 Crônicas 7,14. Senhor, tu disseste, se o teu povo, que se chama pelo teu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, e suplicar, tu ouvirás do céu, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Profecia. O Senhor disse, ó, na tua palavra: nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão sonhos, e sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o teu espírito. Falou, Senhor, falou. É orar em cima do que Deus falou. Agora existe a profecia específica para o lugar, específica para a pessoa. Eu te chamei, vou te usar. Você é um ministro. Eu? Primeira vez que eu ouvi alguém dizendo que Deus tinha uma grande obra na minha vida, você tem que ter uma profecia específica. Sem seu grande amor. Para Gales tinha uma profecia. Deus ia visitar Gales, o país de Gales. E eles começaram a orar em cima daquilo. Deus tem falado a respeito desse lugar. Deus tem dado profecias específicas de sinais, de maravilhas ocorrendo nesse lugar. E nós já tínhamos visto um sereninho dessa glória. Então você precisa desse elemento indispensável. Indispensável até a vinda de Jesus. A vinda de Jesus repleto de profecia. Olha que profecia linda de Isaías 7,14. Porquanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Deus conosco. A virgem vai conceber. Meu Deus. Como é isso? Simeão e Ana não sabiam como era, mas eles estavam orando e aguardando lá no templo. Eles estavam orando e aguardando. Orando e aguardando. E aquele velhinho tinha tanta sintonia com Deus, que o Espírito Santo falou para ele: Simeão, fica tranquilo, continua em oração aí, porque tu vai ver com os olhos. Tu vai ver com os olhos. Tu vai ver com os olhos. Onde ele está lá, aquele casalzinho chega. O palácio do Herodes, que queria matar o menino, estava do lado. Os sacerdotes ali estavam esperando a mesma coisa, mas, olha, não viram. A criança chegou. Simeão já foi direto. Tomou nos braços e fez a última oração a respeito da visitação. Obrigado, Senhor. O Senhor pode já me despedir em paz. O Senhor pode me recolher, porque meus olhos já viram a tua visitação. Meus olhos já viram, Senhor. É assim que Deus visita, irmãos. Esta é a maneira. Esta é a forma que Deus visita o povo. E Deus tem uma visitação especial para essa noite. Para esse momento, para agora. Para a tua vida.
O Espírito Santo está passando aí. O Espírito Santo está passando. Algo está passando agora. À medida que eu estou falando, algo está passando em vidas aqui. Aleluia. Fique atento à visitação de Deus para você. Deus vê você. Deus tem algo com você. Deus quer fazer na tua vida. Deus reservou uma porção especial nessa noite para você. Ele quer se revelar a você. Vamos ficar em pé? Vamos.